A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade. A gente precisa ser feliz o tempo todo, a toda hora e a qualquer custo. Isso faz com que a gente encha as nossas redes sociais de fotos com sorrisos plásticos sempre e com frases de efeito para a gente poder se sentir incluído nessa onda de coisas absurdamente motivacionais. A gente vive também debaixo da obrigação do sucesso pleno. A gente vai ganhar o tempo todo e em todos os nossos desafios. Todos os projetos que a gente entrar, certeza que a gente vai ganhar. Nós seremos sempre águias, leões ou outros bichos que mostram força. Não tem espaço mais para a gente ser pomba, por exemplo. Tranquilo, calmo, um voo mais baixo. Não, a gente precisa estar sempre voando mais alto e nós seremos sempre agressivos. E esse é o discurso. A gente vive hoje nesse meio. E não estou dizendo que você não deva ir atrás da felicidade, tampouco que você não deva ir atrás do seu sucesso, das suas realizações. A questão é que ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém vence o tempo todo. Porque não existe felicidade plena, assim como não existe sucesso absoluto. Essa tirania de sucesso e de felicidade, ela gera, na verdade, vergonha pessoal. Porque a gente se sente inadequado, porque a gente vê um mundo de vitoriosos e a gente olha para a nossa própria história e se sente absolutamente inadequado para viver. Por quê? Eu, pelo menos, sinto. Porque eu não tenho uma sucessão de sucessos para contar para vocês. Não, eu ganho, tem 3 dias que eu perco, outro eu ganho de novo, aí eu caio, levanto, dou risada, choro mais, depois eu dou risada, porque entendo e contemplo a vida exatamente como um sentimento oceânico de que coisas boas vão embora e coisas ruins chegam, dificuldades se apresentam a nós, elas ficam durante um tempo e depois nós temos um período de paz, de leveza, e essa é a dança da vida. E se obrigar a parecer feliz é uma tristeza enorme. Você ter que se obrigar toda hora a mostrar para as pessoas que você é feliz é muito triste. É muito triste a gente não ter o espaço exatamente para dizer, eu não estou feliz. Não está bom. Não consegui. Não deu certo. É maravilhoso ter esse espaço. Aliás, a gente precisa ter essas pessoas. Imagina se você só tivesse ao seu redor pessoas das quais você tem sempre que contar a história de que você pegou o maior de todos os peixes toda vez. Você não pode chegar para alguém e falar assim, não deu peixe. Não deu. Mico, fui lá, gastei mó grana. Não, é bom a gente ter amigos verdadeiros que a gente fala, tá ruim. E eu não consigo dar o próximo passo, eu não tenho nem vontade de viver o próximo ano. É muito libertador quando a gente consegue expressar esse tipo de sentimento, sabe por quê? Porque expressar isso é a gente expressar a nossa humanidade, aquilo que nós somos. O contrário, a gente ficar só no discurso da plenitude das coisas boas, é uma insanidade. Então, por mais que a gente não queira, e eu não quero, o dia difícil chega, ele bate na nossa porta. Não, ele não bate na nossa porta, ele arromba a nossa porta. E às vezes se instala no meio da sala. Você fala, não era para você ficar aí. Ele fica. É dificuldade no campo pessoal, é dificuldade no campo coletivo, é dificuldade no teu casamento, é dificuldade na tua faculdade, é dificuldade no teu trabalho. E é fora aquelas dificuldades que são inomináveis, que a gente não consegue falar, olha, eu estou triste porque... Então, eu não sei. Aquele esgotamento que a gente não sabe explicar de onde vem, ainda tem isso. Como é difícil viver assim, mas que bom que a lógica do reino é outra. Jesus nos aceita com as nossas incoerências. Jesus nos aceita com as nossas inconstâncias, porque Ele nos aceita com a nossa humanidade. A gente precisa se humanizar. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos. A gente precisa aprender a falar das nossas dores. A gente precisa aprender a dizer que a gente não está aguentando mais e que o sucesso não bateu na porta da nossa casa esse ano. Porque viver é extremamente complexo. E a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade exatamente para que a nossa espiritualidade nos ajude nos outros processos da nossa vida, na nossa caminhada existencial. A vida, ela é complicada e você tem que ser íntegro. O que é íntegro? É você ser inteiro. Contemple a possibilidade dos dias difíceis e contemple a possibilidade de você animar o teu coração diante desse dia difícil.
A gente precisa olhar, na verdade, para o nosso coração e pensar: o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou lidar com isso? Porque quem coloca a cabeça no travesseiro e dorme comigo sou eu mesmo. Os problemas da nossa vida, eles não são condicionais. Os problemas da nossa vida são temporais. O que eu quero dizer com isso? É que não é se, é quando. Vili, ainda não entendi. É que na vida não é assim: será que eu vou ter problema? Não, é quando. Ficou mais fácil? Quem é mais novo não entendeu, mas aguarda uns 5 anos que você vai entender daqui a pouco o que eu estou falando. Porque a vida não é assim: será que vai dar ruim? Não vai. Vai. A vida vai dar ruim, mas não desanima. É o que Jesus está dizendo. Porque existem processos na nossa vida que eles dão errado. Porque acredito que quando Jesus está dizendo: gente, é o seguinte, a vida tem muita dificuldade. É exatamente para a gente não se condenar, porque às vezes a nossa vida não está dando certo diante de um discurso tirânico de felicidade e vitória constante. Porque a gente tem esse discurso hoje batendo na nossa porta? Claro que tem. E do outro lado a gente tem Jesus dizendo que não é assim. Tem dias que as coisas não saem do jeito que a gente quer. Não se condene por isso, você simplesmente está vivo. A grande questão é a minha e a tua disposição em enfrentarmos aquilo que muitas vezes a gente não quer enfrentar. A grande questão é, em boa parte da vida, a gente se colocar a nossa vida à disposição de enfrentar processos que a gente jamais gostaria. Ou seja, não se martirize por não estar cumprindo com o status quo da vitória permanente. Isso não faz de você uma pessoa derrotada, isso faz de você uma pessoa humana. Não se julgue por você estar esgotado, esgotada, porque isso não faz de você uma pessoa fraca, isso faz de você uma pessoa que está tentando, que está lutando e ainda não conseguiu. Ou seja, a gente precisa trazer alguns recados, e acredito que isso que Jesus está dizendo para a gente e soprando no nosso coração é o seguinte: a gente vive num mundo que vai censurar muitas vezes a maneira como a gente vive, e que vai colocar uma etiqueta na nossa testa de derrotado, e que vai colocar uma etiqueta na nossa testa de fracassado, que vai colocar uma etiqueta pejorativa na nossa testa, porque a gente não está cumprindo. A questão é: ninguém cumpre. A questão é que ninguém é feliz o tempo todo. A questão é que ninguém tem sucesso o tempo todo, até porque isso seria uma incoerência. Para você sentir o êxtase da alegria, você tem que experimentar a dureza da tristeza, senão você nem sabe o que é um e o que é outro. Você, para ter a sensação de explodir diante do sucesso, você tem que viver fracassos, porque senão você nem sabe o que é o sucesso, porque essas coisas se interdependem. Essa é a dança da nossa vida. Nós precisamos de todos os sentimentos. É a sabedoria judaica do Eclesiastes. Na vida há o quê? Tempo para você viver tudo. Tem tempo que a gente constrói, tem tempo que a gente destrói, tem tempo que a gente morre de rir, tem tempo que a gente morre de chorar. Tem tempo que a gente vence e tem tempo que a gente perde. E isso acontece por quê? Porque nós estamos vivos. E a gente precisa aprender a lidar com a nossa humanidade exatamente para a gente não se viabilizar diante dos desafios da nossa vida. Não desista, se anime. Aí você vai dizer: como? Como que eu me animo? Porque a gente precisa de como, né? Como que eu faço isso, Vili? Bom, eu vou tentar te dar algumas ideias. Primeira, você precisa parar de negar a sua realidade. Para você se animar, você precisa parar de negar a vida que você está vivendo. E por que a gente nega a nossa realidade? Bom, a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo, a representar o papel do sucesso absoluto, e isso pode levar a gente para o processo de negação. A nossa vida está uma bagunça, mas diante do pessoal do trabalho eu preciso manter as aparências exatamente porque, afinal de contas, o que todo mundo vai dizer lá em casa? Então a gente vai negando a nossa real e a gente cria uma vida paralela de sorrisos plásticos. A gente precisa ficar em contato com a nossa realidade, por mais difícil que ela seja, sabe por quê? Porque uma mentira contada muitas vezes tem o poder de se tornar a nossa verdade. E numa dimensão emocional também a gente começa a contar algumas histórias pra gente mesmo, e chega uma hora que eu estou acreditando em uma coisa que eu inventei. Começou como mentira, e agora? Agora é a minha verdade. A questão é que essa faturinha vem lá na frente e vem alta. Toda vez que você nega um problema, o que você está fazendo? Você está alimentando o seu problema, porque você deixou de tratá-lo, ele só está crescendo. Vili, você está dizendo então que eu posso pegar todos os meus erros, os meus pecados, as minhas culpas e lidar com elas em paz? Claro, essa é a mensagem da cruz. É você pegar tudo que você já fez, todas as suas condenações, essas internas, que inclusive ninguém sabe, que quem está te condenando é você mesmo, e você lidar com elas em paz, porque elas também são aflições, e no mundo a gente vai ter um monte, e a gente tem que ter bom ânimo. Eu tenho que me tratar bem para eu conseguir me curar.
em paz. Quais questões que você está enfrentando, ou quantas que você já desistiu dizendo, perdi, vou me entregar e deixa para lá, sem nem tentar mudar? Não, eu tenho que aceitar a minha realidade para tentar transformar essa realidade, não para dizer, pois é. A gente precisa aceitar, lutar, não aceitar tudo que chega a nós como destino imutável. A questão é, eu preciso ficar de frente com a minha realidade e tratar aquilo que precisa ser tratado. Aquele que encara as lutas e aflições, ou seja, não é aquele que nega, não é aquele que vence, não é aquele superpoderoso, não é aquele que encara, é aquele que enfrenta. É aquela pessoa que diz, não, eu vou colocar minha vida de frente, eu vou tentar. Essa pessoa é feliz. Agora, ela é feliz não é porque ela morre de rir, não. Ela é feliz porque ela tem por que viver. Ela tem por que levantar na segunda-feira de manhã. É isso que nos dá felicidade. Felicidade não é a gente morrer de rir. Isso aí a gente tem um momento engraçado. Felicidade é a gente ter por que sair da cama na segunda-feira. E de repente o que eu preciso é exatamente olhar para a minha vida hoje e falar, hoje eu não tenho por que sair da cama. Hoje eu não tenho pelo que lutar. Então, mas dentro da gente existe a resposta, porque Deus está dentro da gente. O que a gente precisa mergulhar para dentro da gente e pensar do que é que nós estamos nos alimentando.